Estamos Pode dar. online, viu? Tá. Boa noite. É, Hoje a gente começa com o segundo seminário, segundo ciclo de seminários, Condições do Audiovisual Nordestino, Materialidade Produtiva e Matéria Poética. E a gente tem aqui o Jorge Saldanha, que é o técnico de som do Cabra Marcado para Morrer. A gente fez uma conversa antes e corrigiu alguns errinhos acerca dessa função. Pois bem, o Jorge está aqui porque a gente queria homenagear o Coutinho, também o filme do qual o Jorge é parte, e pelos 50 anos do filme e pelos 60 anos do golpe, né? O filme e o golpe, eles se entrelaçam. Pois bem, então, hoje damos início ao segundo ciclo do seminário, que começou em 2022, e durante 4 dias nós nos concentraremos em um temário avocado ao audiovisual nordestino. Ademais de hoje, com a presença de Jorge Saldanha, técnico do Cabra Marcado para Morrer, teremos até quinta-feira, às 17 horas, a presença de profissionais e intelectuais cujo interesse e a prática se concentram maiormente na região Nordeste. A produção, a distribuição, a exibição, a circulação em festivais, os aspectos poéticos serão nossos grandes pontos de fuga para avançar nessa reflexão coletiva acerca de um processo social de raciocínio e opinião cujo fim é o público. João Mazarolo, Leonardo Moura Mateus, Denilson Santana, Guilherme Farcas, Valderi Duarte, Nelson Marques, Lúcio Vilar e Joaquim Raikkonen são nossos convidados nessa empresa geradora de conhecimento civil. E, obviamente, o Jorge. O Jorge Saldanha foi o técnico de som do Cabra Marcado para Morrer, na segunda fase, de 80 a 83, quando a captação do som foi realizada direto, ou em direto. O filme, por nós reverenciado aqui, neste ciclo, os seus 60 anos de início oficial, e por sua relevância para a prática do cinema e do documentário em particular, terá apenas este nome, o Jorge Saldanha, a falar diretamente a propósito dele, devido a uma desistência de última hora do Orlando Senna, quem, ademais de diretor, tem um seu contraponto histórico no cinema brasileiro, no mesmo período, o Iracema, uma Transamazônica, que é de 74, de 10 anos depois, tem vários filmes de cunho etnográfico sobre o Nordeste e, ademais, foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura em 2003 e 2007, período em que a região começou a ganhar relevância com a regionalização dos editais e recursos para a confecção de projetos dessa rubrica. Orlando nos telefonou no sábado, desejando um bom seminário e desculpando-se. Devido a uma fratura na coluna, está impossibilitado de demorar-se, imóvel diante de uma tela. Sua presença em 26 de abril, no encerramento, não foi substituída. Ele conheceu o Coutinho e tem histórias a concatenar com o Iracema e o Cabra. Afora Orlando, convidamos parentes de João Pedro Teixeira e de Dona Elizabeth, os protagonistas do Cabra. Por certo, eu entrevistei a Dona Elizabeth em novembro, mas ninguém da família pôde comparecer. Para o audiovisual brasileiro, o Cabra surge com um ineditismo que inclui em si eventos políticos e econômicos de seus anos de feitura, 62 a 84, e uma potência formal que abarca larga serialidade histórica. A longa duração do pensamento social brasileiro, em que o Nordeste é mote tristemente privilegiado desde sempre, em repetição sociológica pouco criativa e em aumento enquanto fonte de grandes artistas de meios audiovisuais. O temário de Cabra Marcado para Morrer refere às lutas pelo uso e posse da terra no Nordeste, desdobrando-se nas ancestrais demandas dos povos originários do Brasil, bem como das denominadas comunidades urbanas, espaços com escassa presença do Estado e abundância de práticas com pulsão de morte. O tema da territorialidade o engendra como um agente político que marca nosso quadro referencial quando se trata de encorpar discursividades para lutas sociais com proposições poéticas, uma inescapável prolongação ou mesmo traição da propaganda da militância
em prol de um programa mais reflexivo e duradouro, como um filme comercial ou para festivais ou uma instalação. Ademais, o Cabra e o último golpe militar logrado no Brasil têm a mesma idade, digamos. E sua independência passional, ou interdependência passional, recolhe violências de vários quadrantes, no fim das contas atribuíveis aos desacordos do Estado brasileiro em seguir por um caminho de soberania mais radical, em que o povo não seja sujeitado pelo medo da morte social, traduzida na fome do desemprego, ou pelo medo das selvagens balas comuns que nos atingem a todos. Ambas as situações projetam uma exclusão do público enquanto demos. Mas vamos ao Cabra de Saldanha, que nos falará um pouco de sua carreira enquanto técnico de som e editor de som, um dos sistemas de siglas ou de significação com grandeza ímpar nesta película e no cinema. Jorge Saldanha é técnico e editor de som em mais de 100 filmes e mais de 45 anos de experiência. Entre seus feitos estão A Idade da Pedra, A Idade da Terra, de Glauber Rocha, Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos, Casa de Areia, de Andrew Waddington, Santiago, Pixinguinha, Santiago é de João Moreira Salles, e Pixinguinha de Alan Fitterman e Denise Saraceni. E ele também ganhou um prêmio pelo Xangô de Baker Street, de 2001, que foi o filme da Associação Brasileira de Cinematografia e da Academia Brasileira de Cinema. Bem, então a gente começa com o Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Você pode, então, comentar para a gente a sua experiência com o Cabra, com o Nordeste, como foi? Bom, eu gostaria de começar a falar sobre a minha relação com o Cabra Marcado, começando pela minha relação com o Eduardo Coutinho, grande diretor, que eu conheci em 1963, quando ele passou uns tempos morando na minha casa, num apartamento lá em Copacabana. Eu tinha, na época, 13 anos de idade. Então, eu meio que, dentro da minha adolescência, eu assistia tudo que estava acontecendo. Filho de... Meu pai era presidente do Sindicato dos Professores, ele era afiliado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, então, o que que acontece? Eu tive que participar, infelizmente, de tudo que estava acontecendo. Minha casa foi revirada pelo DOPS, é, enfim, depois, mais tarde, eu participei de manifestações estudantis, me engajei um pouco mais na política estudantil, mas a minha grande almejava não exatamente como profissão, mas era onde eu via que o cinema, hoje em dia o audiovisual, né, seria a grande literatura do século, naquela época, século XX. Então eu Uhum. queria participar. De que maneira eu podia Sim. participar? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada ao auditivo. Sempre. Meu pai, quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, comprou um gravador e botou na minha mão e eu saía por aí gravando coisas que me interessavam. E não foi uma coisa proposital, mas foi uma coisa que trouxe um embasamento para mim, mais tarde, escolher que função eu gostaria de exercer na literatura do século XX, o audiovisual. Sim. Sim. Então eu estava dizendo que então eu conheci o Coutinho em 1963, eu tinha 12 anos de idade. E soubemos, a gente esteve a par de tudo que aconteceu com as filmagens do Cabra Marcado em 64, né? Tivemos, porque imagina, o Coutinho, o que que aconteceu com o Coutinho? Ele foi preso, ele está procurado. Teve a batida lá em Jaboatão, lá nas ligas camponesas, os tripés sendo confundidos com fuzis, toda uma, né, Sim. fake news, né, que lançaram Exato. contra o cinema brasileiro, na verdade. Era contra o Coutinho, mas era contra o cinema brasileiro. Sim. Bem, passam-se anos, eu consigo entrar no cinema
talvez passem exatamente 10 anos, eu já começado na carreira de técnico de som direto, e eu Uhum. recebi o convite do Coutinho, que é claro que eu aceitei. Era o Coutinho, era aquele cara que eu tinha conhecido quando eu tinha 13 anos. Imagina se eu não ia aceitar. E ele me contou da Uhum. história, a história do que ele queria fazer, o que me encantou muito Sei. mais. E a experiência do Canal Marcado, o documentário, tá? Eu só posso falar sobre o Sim. documentário. Foi uma experiência assim marcante demais na minha vida pessoal e profissional. Nós éramos quatro pessoas, quatro técnicos trabalhando. O Coutinho, diretor, Edgar Moura, fotógrafo, Nonato Estrela e eu. E uma Kombi e um motorista da Kombi. Exatamente. Então era uma coisa, é, eu diria que, do ponto de vista de documentário, foi uma formação muito, 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 muito gratificante. Porque a gente não tinha com quem conversar, a não ser com nós mesmos. E o assunto que a gente tinha que falar era o que a gente tinha feito durante o dia, que era filmado, coisas que as pessoas tinham falado. Enfim, a gente é o que eu considero que foi assim, foi uma grande honra de eu não só ter feito, mas eu vivi o Cabra Marcado. Eu vivi Sim, exato. diariamente, diariamente. O Coutinho tinha uma, uma ideia de que a equipe também estivesse integrada no filme. Tanto é que eu apareço muito mais vezes do que o Exato. fotógrafo. Não, eu estou toda hora ali em cena com o Coutinho, né? E a única cena onde tem o Coutinho e o Edgar e o Nonato, por um acaso, fui eu que filmei. Eu estava passando, eles estavam filmando lá um livro, estavam fazendo a filmagem de um livro, e eu vi aquela câmera ali, estava ali pendurada na árvore. Aí eu lembrei que o Coutinho queria que isso acontecesse, e eu filmei, e, por incrível que pareça, talvez a única imagem cinematográfica que eu tenha feito na vida, a única câmera, entrou no Aham. filme. Entrou no filme. É a Uhum. única câmera Uhum. onde aparecem eles trabalhando. E fui Sim. eu que fiz. Mas então eu É. estava dizendo do fato de se trabalhar num documentário com tão poucas pessoas ter sido tão relevante para a realização do filme. Porque existia uma conversa, seja dentro da Kombi, seja no hotel ou pousada que a gente ficava. A gente ficou no interior de Natal, nós éramos cinco, cinco, né? No mesmo quarto, porque só tinha isso para se, Sim. né? Só tinha essa forma da gente se hospedar e foi de boa, sem problema, entendeu? Sim. Logo eu levantei logo e falei, olha, eu durmo na rede, eu fico na rede, Uhum. né? Sim. Mas, enfim, eu acho que foi muito gratificante e foi uma coisa que me ajudou muito a entender o cinema. Isso é o que eu quero dizer. Entender o que é fazer cinema com prazer. O Uhum. companheirismo do cinema. O Sim. dia a dia. Eu trago até hoje essa experiência. Até hoje, Bacana. hoje mesmo eu estou numa filmagem, hoje mesmo eu saí da filmagem direto para cá, onde eu tenho companheiros que são espetaculares, sempre. Existe uma Uhum. irmandade cinematográfica. E eu comecei a aprender com o Cabra, exatamente, de trabalhar com poucas, poucas pessoas e ser é, mais do que companheiro. É isso que eu quero dizer. Nós somos guerreiros, entendeu? Nós somos Sim. pessoas que somos diferenciados e temos a oportunidade de praticar essa profissão. Bom, isso era uma coisa que eu queria falar para introduzir o Cabra, né? Ah, eu queria que o fato de bom, dizer que nós viajamos pelo interior todo, né? Pelo Jabotão, zona da mata da Paraíba, mas isso não é relevante.
Hum. Essa que eu tinha, a introdução que eu tinha para fazer. É isso, é que eu tinha pouco tempo e me ensinou muita coisa, né? Muita coisa sobre como é fazer cinema, como a gente deve se comportar durante o cinema, o sentimento que nós trazemos, né? A emoção que eu tenho de fazer cinema até hoje é a mesma, entendeu? De cada filme estar aprendendo uma coisa nova, cada filme participando de uma realidade nova. O Nelson Pereira me disse no aniversário dele de 80 anos uma frase fantástica que ele disse: Saldanha, nós não ficamos velhos porque a gente está sempre começando um filme e terminando o filme. Quando termina o filme, a gente começa outro filme. Então a gente está renascendo, morrendo e renascendo em cada filme que a gente faz. Então a gente não envelhece, porque cada experiência é uma experiência nova. E eu trago isso comigo, Aham. certo? Mas no caso do Cabra, por exemplo, que é um filme que durou tanto tempo e ele começou com o Coutinho na sua casa, né? Qual foi a sua experiência? Como o Cabra era visto, por exemplo, no meio cinematográfico da época? O primeiro Cabra, por exemplo, quando o Coutinho estava na sua casa e tal. Olha, Quando ele sumiu. nós estávamos vivendo os tempos duros da ditadura, né? A gente chegou ao ápice do AI-5. Então, é, eu nessa época, até 69, se pensar no AI-5, eu tinha 17, 18 anos, entendeu? Então eu comecei a circular no meio cinematográfico a partir de 75. Ah, 75. Não, 75 foi quando eu comecei. Você está entendendo? Então o Cabra foi meu 13º trabalho. Está entendendo? Então eu não sei dizer sobre a repercussão do Cabra, que deve ter repercutido muito mais no CPC da Uni do que propriamente no cinema brasileiro. Sabia-se do fato do que tinha acontecido, mas eu não participava de grupo de cinema, entendeu? Eu não posso te responder essa pergunta por causa disso. Eu sei que o Cabra que nós fizemos foi um filme feito com pouca grana, não tinha dinheiro, era um filme feito na raça. E no mês que o Coutinho tinha de férias no programa que ele fazia, que era o Globo Repórter. Na época ele participava como jornalista, né? Na grande época do Globo Repórter. E então eu não posso responder em relação ao cinema, como era o cinema, porque eu não participava dessa. Eu vim a participar anos depois, em 75, tá? É, E a sua experiência com o Cabra, como foi? Ele te chamou, e aí? Bom, claro que eu Vocês fui, né? viajaram? Aham. Viajamos, é isso que eu estava dizendo. A gente pegou uma Kombi em. Você já fazia captação direto? Já? Já, Já existia já, essa prática no já, cinema brasileiro? já tinha feito alguns Já? trabalhos, mas muito mais como técnico de som, não como editor. Ah, Tinha feito, VC logo em seguida ao Cabra, mas eu não participei da edição de som do Cabra, não. sim. Ainda não, ainda não. Edição de som é uma paixão que eu tenho, mas aonde eu tenho menos trabalho, menos oferta de trabalho do que como técnico de som direto. Sempre foi assim na vida, entendeu? Então, mas então, falar sobre por onde nós começamos, bom, talvez tenha sido por Campina Grande. Talvez tenha sido por Campina Grande, na Paraíba. Eu me lembro de uma viagem de Kombi que nós fizemos de Campina Grande até essa cidade, porque a gente estava procurando a Elizabeth Teixeira. Coutinho não via ela há anos, entendeu? Então, Exato. primeiro nós fomos a Campina Grande para falar com o filho dela, era o Pedro, não? O filho dela, Era o aquele Abraão. Abraão. Então, ele levou a gente ao sertão do Rio Grande do Norte, aonde Elizabeth morava.
Tudo que Uhum. aconteceu, tudo que está no filme é absolutamente, não tem nada armado, tudo verdade. É tudo Uhum. exatamente o que aconteceu. Então, Sim. nós tínhamos assim, as emoções eram juntas, todos participávamos dessa emoção, né? Teve o grande encontro foi a Elizabeth Teixeira, depois também, lá onde tinha as ligas camponesas, também foi uma experiência sensacional, porque encontramos vários participantes como atores do filme. Está no filme Sim. tudo, aliás. Eu estou É, contando histórias que já estão no filme, já estão. mas a sua Mas que eu quero dizer experiência. da minha emoção, né, e Vai, da minha experiência, vai. né? Então, ah, depois de Recife, de Pernambuco, começou Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, não é isso? Depois fizemos algumas coisas aqui no Rio também. Mas Uhum. o Coutinho compartilhava muito do que ele queria e o que ele achava que ia acontecer. E isso provocava na gente de soltar as ideias, das ideias todas. Então, e entender também o que era aquilo tudo, né? Certo. Eu não consigo lembrar assim geograficamente exatamente o itinerário que nós fizemos, Sim, entendeu? Eu sei que nós sim. passamos por esses estados, basicamente. Eu estou Uhum. tentando consultar aqui as Você, coisas que eu escrevi. você, você aparece várias vezes no filme, né? Aham. Isso é uma peculiaridade do cinema direto ou Coutinho extremou Ed- isso, chegou a um Eduardo excesso? Coutinho. Ideia de Ah, é? Eduardo Coutinho. É. Desde o Ah, começo ele falou: não vamos fingir que nós somos pessoas que estamos lá, estamos interferindo na vida das pessoas uhum. e enfim, ele não queria parecer uma câmera escondida. Nós éramos uma Sim, equipe de sim. cinema trabalhando. Então, era saltar da Kombi já gravando. Já Hum. saltava da Kombi, saía gravando e gravava tudo. Eu me lembro que ele reclamava muito que os rolos só tinham 10 minutos. Coutinho, Ah, tá. porque ele achava que Era. ele queria mais tempo, aí você tinha que parar, trocar a câmera. Depois, quando ele começou a trabalhar com o cinema digital, ficou mais feliz. Ele podia gravar meia hora, enfim, Com aquela certeza. toda, né? Uhum. Isso facilitou muito a vida dele. Toda vez que ele ia, eu disse, mas já acabou? Entendeu? E Enfim, você, como ator, como você se sentia? Você se sentia acuado pela câmera ou não? não, não, nada, Não? nada. Eu sabia que era Não? isso, não tinha vaidade, não tinha vontade de aparecer, nem de ficar sumido. Era o natural, estava fazendo o meu trabalho. O que eu queria mais era pegar o microfone e colocar mais perto para captar o melhor som, Sim. entendeu? Então não tinha. Eu até brinquei com o Coutinho depois, quando o filme participou de festivais, que eu disse assim, Coutinho, eu quero ir a festival, acho que era Caxambu, aqui em Estado de Minas. Falei, Coutinho, eu tenho que ir, eu quero ir para esse festival, porque, pô, afinal das contas, eu tenho quase tanta metragem quanto a Elizabeth Teixeira. Mas era uma brincadeira que eu estava fazendo, que eu estava dizendo, Sim, sim. eu apareço quase tanto quanto a Elizabeth, né, pelo fato de É. eu estar toda hora na tela. Mas isso daí era um conceito que ele tinha mesmo, de como fazer o filme que ele queria, entendeu? Outra coisa É. também muito interessante é aquela projeção que nós fizemos com o original do Cabra Marcado, do filme feito Duas, em. duas projeções. Foram duas projeções. Aquelas foram bastante interessantes, muito, muito importante. Depois isso foi feito em outros filmes, mas ali foi uma experiência incrível, porque Exato. você estava junto com a emoção das pessoas, entendeu? E eu, no som, eu procurava captar essa emoção. O som Uhum. é uma coisa muito, muito louca. Não é uma coisa que eu possa te explicar em duas palavras, não, mas eu posso te dizer que aqui é, eu tento interpretar a leitura do diretor. Como fazer Uhum. isso? Como eu chego a esse ponto, entendeu? E nesse sentido, essas projeções
para mim eram maravilhosas, porque eu via os caras se emocionando, alguns chorando, alguns rindo, muitos deles rindo, achando muito engraçado aquilo tudo. Olha lá, Sim, fulano, olha lá, cicrano, que, né, sim, se reconhecendo nas telas e como sim. foi e foi a primeira vez a gente estava nessa cidade de Elizabeth Teixeira, que chamava, São peraí, Rafael? São Rafael. São Rafael. Então teve uma em São Rafael, tá certo? Você sabe melhor do que eu. Vê aí, me ajuda aí. E eu fui lá outro dia. Ah, é? Pois é. É. Foi a gente chegar em São Rafael e choveu, que foi uma beleza. Ah, foi? É uma máxima É, né? do cinema, né? Diz que onde É. o cinema vai pro sertão, o Nelson, por exemplo, foi filmar Vidas Secas. Quando ele chegou no sertão, choveu. Ele teve que fazer o Mandacaru Vermelho. Ele fez no lugar, porque ele já estava com a Ah, produção toda pronta. Mas é uma, ah, isso tá. é uma máxima do cinema Ele, brasileiro. é, né? A do cinema Mas, brasileiro deve ser. é. Não, mas então teve São Rafael, que foi uma projeção muito emocionante, muito emocionante. Assim, eu me emocionei muito. De, eu Eu já estava imagino. tão integrado na história, né? Porque vamos Uhum, dizer que a grande preparação foi feita lá. No primeiro uhum. dia que a gente entrou naquela Kombi, a gente começou a descobrir o que, que era que a gente estava fazendo. A gente não tinha, eu acho que eu não tinha, E o eu não, som do filme do primeiro Cabra era já integrado na fita ou não? No era filme? dublado, Não? era dublado, Era era dublado? dublado, Ah, essas dublado. são as dublagens. Peraí, Ah. olha, eu Foi não vou dublado jurar, eu não depois ou vou jurar não? peraí, Sebastião, eu não posso jurar isso para você, não. Anos depois? Eu não Foi posso, dublado anos depois? eu não posso jurar que eu estou falando, não. O que eu estou falando é da impressão que eu tive quando eu vi a projeção. Ah, tá. Eu não Aham. posso dizer para você com certeza que foi dublado, não. Então, posso estar Não, foi começando. dublado, isso é Posso ter. certo. É O que certo. eu acho, o que eu acho interessante é aquele efeito que causa neles, né, nos espectadores, que são os atores, Aham, que eles estranham demais, né? aham. Então eles estranham, inclusive, a voz deles, entendeu? É isso que eu ia te perguntar. Eles foram dublados É. por eles mesmos, né? Não, parece que não. Por outras pessoas Algumas são outras pessoas, eu não sei. Eu sei que eles né? riam muito. Eu sei que eles riam muito. Quando viam as Eles pessoas, riam muito, é. eles ficaram muito felizes de ver. Muito felizes. Uhum. Isso está no filme, isso. A alegria É. deles, entendeu? E a Uhum. emoção deles. Né? Eu acho que Uhum. é um dos pontos altos, é um dos pontos altos do filme, eu acho, do ponto de vista de espetáculo, entendeu? Eu acho que o Você, por Coutinho, exemplo, quando ficou como espectador dele em São Rafael, você você não precisava estar com o microfone ali, né? Fazendo som direto, né? eu Ou sim, fazia, porque eu fazia fazia também. o som dos espectadores. Eu não fazia, Ah, certo. entendeu? Eu estava captando os nossos E mesmo assim atores. você conseguiu se emocionar bastante com essa Eu me emocionei com os triangulação, atores. com Eu os me atores, emocionei com os atores, com os participantes, com os entendeu? participantes. É tipo irradia, né? A emoção irradia Aham. e eu também queria captar Uhum. a realidade, né? Na verdade. Foi uma Isso, interessância exatamente. muito interessante, muito interessante mesmo, entendeu? Pessoas que Uhum. talvez nunca tivessem visto cinema na tela em São Rafael. Uhum. Talvez, Talvez não. talvez essas pessoas, eu tenho certeza que muitas delas nunca tinham ido a um cinema. Foi uma festa em São Rafael, Sim, entendeu? Foi foi uma um festa. acontecimento. Foi um Isso. acontecimento. Porque muitas pessoas, e também está no filme isso, muitas pessoas, inclusive a partir do golpe, eles se desagruparam, eles se afastaram Exato. e quase que se esqueciam do que estava acontecendo, porque a realidade era muito dura durante Uhum. o golpe militar. Então, muitos se esconderam, outros. Você vê a própria Elizabeth, né? A própria Elizabeth foi se esconder em São Rafael e mudou de nome. Entendeu? Uhum. Então, meio que o grupo foi desfeito e foi reagrupado É. pelo cinema, pelo Cabra, pela filmagem do Cabra Marcado para Eu Morrer, sei. entendeu?
Isso é, isso é uma coisa que é muito incrível nesse filme, né? É Uhum. muito incrível, além de contar uma parte da história do Brasil que não era É, contada naquela época, entendeu? sim. Naquele ano de 83, a gente não tinha. E a repercussão que o filme teve, o documentário teve, eu acho que, assim, muito merecida, né? Muito merecida. Mas, assim, a gente Mas não você está pensa falando da da primeira segunda. repercussão ou da outra? Da Eu só segunda? posso falar sobre a segunda. Eu só Ah, posso falar sobre o documentário. Na primeira eu tinha 13 anos de idade. O que eu podia falar sobre isso, eu já falei. Eu só posso ah, falar sobre o documentário, que foi aonde eu estava lá, entendeu? Sobre as uhum, filmagens do original e quem foi o uhum. João Pedro Teixeira, só que eu descobri junto da mesma maneira que vocês, vendo o filme, entendeu? Eu fazendo e vocês assistindo, né? Eu fui descobrindo a história. Eu fui tendo todas Uhum. as impressões que eu tinha, eu estava pegando ali. E estava participando como. E aí eu acho que é outra coisa que eu aprendi no Cabra, é exatamente isso. Quando você abraçar um filme, Aham, você participar da história, participar do drama, né? Na verdade, né? exato. Certo. Acho que o Cabra foi uma grande escola para mim. Foi, né? Foi. É, como foi para você? Como foi a repercussão do seu trabalho a partir do Cabra, por exemplo? Houve Eu acho que mais foi quando eu comecei. incidência de captação direta, Sim, de sim. direct cinema ou alguma coisa semelhante ou não? Sim, não exatamente como documentários, eu fiz alguns documentários, fiz muitos Aham, documentários, mas, digamos assim, eu vim muito mais a participar da chamada indústria cinematográfica, né? Eu trabalhei. Depois do Cabra, eu fiz o Índia, do Fábio Barreto, que foi o primeiro filme, vamos dizer assim, comercial que eu fiz, né? Fiz Inocência com o Walter Lima Júnior, que foi uma experiência incrível também. Memórias do Cárcere, com o Nelson, né? Nelson Pereira dos Santos, Chico Rei, enfim. Tantos outros. Eu acho que foi aonde eu, eu resolvi o que eu queria mesmo fazer na vida, entendeu? Vem depois do Câmara para Morrer, e estou até hoje aqui com esse, com essa missão e esse vício que é fazer cinema, né? Eu não sei fazer outra coisa além disso, do que fazer som direto, né? Mas eu tenho certeza E depois o Cabra teve. Se não me engano, foi no ano de 84, 86. Acho que 86. Que saíram juntos, tanto Cabra quanto o Memórias do Cárcere. Então, eu estava me sentindo realizado, praticamente, né? Eu tinha. Sabe, assim, eu tinha uma. Eu tinha um conhecimento, é claro, em toda a minha adolescência, através do meu irmão Luiz Carlos Saldanha, eu tinha conhecimento do que era o cinema brasileiro, né? Eu tinha visto sim. coisas e conhecido pessoas e tudo mais. E eu tive, como técnico de som, a oportunidade de trabalhar com muitos diretores do cinema novo, que foi para mim uma honra. E o Eduardo Coutinho, um deles. Eu tenho Antônio Carlos Fontoura, eu tenho. Ah, ah, peraí, aqui, Glauber Rocha, eu tenho tantos outros, né? Tantos outros. Eu não vou ficar citando um a um, não, porque vai faltar gente. O quais os Rui filmes no Guerra. Nordeste você se lembra que você fez? Olha, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Peraí. É, Eu é, participei em produções cariocas no Nordeste, tá? sim. Eu nunca trabalhei na Nordeste. indústria cinematográfica nordestina, o que, aliás, para mim é uma falta, porque eu sou muito curioso, eu tenho muita curiosidade de conhecer cinematografias diversas. Tanto que eu fui a Uhum. Portugal,
Fui a Portugal, fui Uhum. sozinho, fui sem equipe. Fui lá por curiosidade de conhecer como Você era. estudou na França também? Não. Não, 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 não. Eu sou autodidata. Eu tive mestres que eram é, cineastas, entendeu? Eu posso citar meu irmão, Sim. eu posso citar o Glauber Rocha. O Glauber Rocha é um grande mestre. O Eduardo Coutinho, com certeza. Rui Guerra. Rui Guerra, Rui Guerra, com certeza. Você E, trabalhou em algum filme da Caravana Farcas? Das não, caravanas? não, Da não, caravana. não, não, não. O Farcas, ele é o Pedro Farcas, que é o filho do Thomas. 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 É. Então, essa caravana Farcas é uma coisa anterior a mim, provavelmente, não? É, A ele é de minha sessenta e chegada ao quatro, cinema. 65, 66, 67, por aí. Eu não tinha idade para isso. Eu não tinha Ah, tá. idade. Não tinha idade. Sim. Era muito jovem. Mas tem Tezuka, tem Andrusha Waddington. Mas no Com- Nordeste, você lembra? Você fez Nordeste, ok. Oito Eles? Não. Festa de São Não, João, né? Você fez Viva São não, eu João. vivo São João. Eu tenho Nordeste. Espera aí que eu sabia que você ia me perguntar isso, eu separei aqui em algum lugar. Deixa eu procurar aqui. Eu nominei vários aqui. Olha, eu fiz Forol aí em Natal, Ah, fiz Forol. Fiz o Bem Amado, grande parte a parte de Sergipe. Peraí, tem mais, tem muito mais. O Memórias do Cárcere, né? Memórias do Cárcere, que teve uma parte Alagoas. em Aracaju, não foi? Acho que foi Eu não sei Aracaju. se foi em Aracaju, não sei se foi Ou em Maceió. Alagoas. Acho que foi Maceió, Palmeira foi dos Índios, Maceió. foi? Acho que foi Maceió. Maceió. Ah, Maceió. Foi Maceió. Ah, Ah, bom, tem o Viva São João, e a gente viajou também. Fiz o porque esse Benjamin, grupo interior da com Bahia. quem você Diga. trabalha, você trabalhou muito com o Cacá Diegues, por exemplo, Aham, é um grupo nordestino, né? Todos eles, como você, têm origem nordestina. exatamente. Não, e o Kaká, eu estou rindo da piada que ele contou. O Kaká é nordestino, né? A história é a seguinte: nós fomos mixar o Trem para as Estrelas em Paris. A gente estava mixando no estúdio, a gente desceu para comer um salgado, né? E a gente chegou lá no balcão e eles nunca atendiam a gente, atendiam todo mundo, e a gente ficou falando, poxa, mas por que que... E eu falo francês, o Kaká também, né? Aí o Sim. Kaká virou para você, será que eles descobriram que eu sou de Maceió? Por isso não estão me atendendo? Essa piada que Ah, me veio tá. à cabeça. Aham. Enfim, Uhum. ah, eu tinha separado essa lista. Bem Amado. Tem Bem Amado. Bem Amado é um filme que eu fiz lá em Sergipe e também aqui no Rio, aonde eu fiz edição de som e um diretor pernambucano, que é o Gael Arraes, e eu Sim. tive a honra de ganhar prêmio de melhor som em Miami, no Festival de Miami. Ah, Por que que eu foi? tenho, por que que eu tenho a honra de ter ganhado esse prêmio? Porque foi um prêmio que, desde o momento, eu captei o som todo, eu fiz toda a edição de som e durante a mixagem eu fiz uma parceria que diz assim, eu fazia a direção da mixagem, Hum. entendeu? E isso foi premiado e eu tenho muito orgulho disso, Ah, né? é. O Bem Amado foi um Só filme. uma perguntinha, voltando ao Cabra aqui. Diga. É, antes do Cabra, você sabe de algum filme que tenha utilizado o som direto no Brasil? Porque, por Olha, exemplo, eu acho que Iracema utiliza, né? Ou não? com certeza. Os documentários, É. em geral, são feitos em som direto, né? Eu participei do. Deixa eu olhar aqui minha lista aqui a minha memória. Ah, Chico Diamante, ah. Olha, eu trabalhei com o Leon Hirschman em 1978.
78. Isso é antes do Cabra. Eu já fazia som direto. Eu já fazia som direto. Mas, assim, o que eu acho que o Cabra foi um pulo na minha Sei. carreira, entendeu? Uhum. Foi um pulo, Sim. onde eu deixei de ser. Deixei de trabalhar só com meu irmão e comecei a trabalhar com outros companheiros, entendeu? Essa ideia da sonoridade dos territórios, por exemplo, né? Você acha que exista uma sonoridade daqui da região, dessa região litoral, uma sonoridade do sertão, por Com exemplo? certeza, com certeza, Hein? com certeza, com certeza. Tenho certeza absoluta e eu tenho uma grande curiosidade de participar mais da cinematografia nordestina. Eu tenho essa curiosidade porque eu tenho curiosidade em descobrir novas cinematografias. Entendeu? Não quero ficar no mesmo, batendo na mesma tecla. Por isso eu fui a Portugal trabalhar com o João Botelho. Por isso eu fiz. Aliás, eu fiz um filme chamado Velozes e Furiosos 5. Participei da Você filmagem aqui no fez esse Rio. filme? Ah, foi? É, fiz, mas eu queria saber como é que é o cinema americano. Como Hum. se comporta ele. Você tá entendendo? A minha curiosidade é de me adaptar e conhecer a forma como várias regiões fazem Qual foi a sua cinema. função? Você fez a captação ou você também Captação, editou captação, a captação, captação? captação. Eles passaram aqui uma semana filmando, Hum. entendeu? E eu fui chamado para trabalhar lá, eu obviamente aceitei. E, enfim, então também o cinema espanhol, eu trabalhei no cinema espanhol, assim, uma Ah, coprodução Brasil-Espanha, porque eu tenho essa curiosidade de conhecer novas cinematografias, trabalhar com novas formas de trabalhar, entendeu? E isso entendi. que me motiva é como o Nelson dizia: você faz um filme, morre e você renasce no outro. Eu tenho o interesse em conhecer todos o tipo de cinematografia, entendeu? A forma de você produzir, seja ela mais rica ou mais pobre. O Velozes e O Furiosos, no Coutinho te caso, era exigia mais. muito? O Não, Coutinho te porque exigia muito? não, porque a gente não tinha outro jeito senão estar lado a lado. A gente só Ah, tinha esse porque eu lembro jeito. dele no filme, durante o filme, fazendo aqueles sinais, aqueles gestos, né, dele. Não, Vem para cá, fica era ali. para câmera, era para câmera, Ah, era para era para câmera. câmera, era para câmera. Não, era para É, câmera. Que ele é, queria que enquadrasse, que chegasse mais junto. Ele sim. era com o Edgar o negócio dele. É, né? O visual, assim, o que aparece no quadro, né, é fantástico, porque São Rafael já não é a mesma coisa, Aham. né? Cresceu muito? E não é, aquela cidade não existe mais. Existe uma outra São Rafael que está do lado, São Rafael que está do lado. Porque ela foi A cidade alagada, não ela é isso? foi alagada. É. Eu ouvi isso, eu ouvi falar isso. Aquela cidade se tornou a Rua Velha. Aham, Lembra que ela era mais uma rua que ela terminava no Rio Piranhas, aham, onde a dona Elizabeth lavava a roupa. aham, aham, Aí essa cidade ela está totalmente transformada. Na verdade, ela é uma cidade média, né? aham, Deve ter uns 25 mil habitantes, 30 mil habitantes, né? Aqui para o aham, Nordeste, o Sertão é uma cidade mais ou menos importante. E, aham, é, e todos eles têm a memória de como era a cidade antes, mas poucos têm a memória do Cabra. Mas eu encontrei a dona Ceissa, que era professora e ela participou. Ela lembra de você, lembra do Edgar, Ah, que lembra legal. muito do Coutinho. É, Aham. Pô, que ela lembra legal. de todo mundo, ela lembra muito do Coutinho, né? E a Elizabeth está onde? Elizabeth Teixeira. A Elizabeth morreu. Não morreu, não. A Morreu? Elizabeth está na Paraíba. Quem morreu foi Pô, mata ela não. O Abraão, Não, não. Quem morreu foi o João Pedro claro. e muitas das pessoas que aparecem naquela sala, na sala de aula, que era a casa da Dona Elizabeth, Tem. faleceram já, segundo a Dona Ceissa, Aham. né? E a E Dona Ceissa até pensava que a Dona Elizabeth havia morrido, né? entendi. Aí eu tive que falar para ela, não, de Mas a jeito Elizabeth nenhum. ainda está lá em São Rafael? Não, saiu, né? Não, a Dona Elizabeth, depois ela foi para Patos, né, como diz Aham, no com o fio com o filme, Abraão. e
Acho que sim. E É. depois fui para João Pessoa. Ela mora em João Pessoa, numa casa. Ah, que Fui legal. entrevistá-la. Ela está quase desmemoriada, mas ainda fala um pouquinho. É, Aí né? eu fiquei com a filha dela fazendo Aham, a triangulação, sabe? Foi uma aham. experiência e tanto para Ah, deve mim. ser, Aí deve ela, ser. ela mais ou menos se lembrava um pouco do Coutinho e de vocês e tal. Aham. É, eu tenho umas perguntas aqui. É, você fez Desculpa, parte da Uni? Não, né? não, 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 eu não tinha Não, idade para isso. Eu não tinha você não idade tinha para isso. idade. Não tinha idade. Eu Tá. tinha 14 anos, 13 anos. Aham. As músicas do filme você não escolheu, né? As Não, músicas. não, foi tudo nesse período, quer dizer, hoje em dia o cinema brasileiro se diversificou em tantas coisas que as músicas, por exemplo, de um filme de ficção são feitas por um produtor musical, entendeu? Antigamente, e na época do Cabra, você tinha o diretor, o montador e pronto, e ia mixar o filme. Não tinha mais ninguém que interferia. Claro que tinha o produtor que interferia, mas assim, enfim, isso eu estou falando do cinema em geral, em Uhum. finalização de cinema, entendeu? Então, isso eu estou falando do início nos anos. Está falando mais dos documentários também, né? Também, não, os documentários até hoje são feitos em som direto, não tem outro jeito de eles serem, porque estão ali tentando retratar a realidade, né? Ah, Então, hoje em dia é muito mais diversificado, existem muito mais funções de finalizar. Tem, no caso do som, eu posso dizer que tem o editor de som, o produtor musical, você tem o mixador, você tem. Não, isso, cada um disso, eu estou falando de uma equipe de pessoas, não é o produtor musical. São dois ou três. Não estou falando que é um editor. O editor trabalha normalmente dois, três editores. E nós estamos engateando. Se você olhar os créditos de um filme americano, você vê quanta gente está trabalhando. Aqui nós estamos engateando ainda na indústria. no Né? caso Mas do Cabra, você falou que tinha captado o maracatu, né? é, Ou não? exatamente. Eu captei o maracatu. O Cabra foi Uhum. feito com muito pouco dinheiro, eu estava te falando, né? Assim, era praticamente o dinheiro do Coutinho e o Zelito Viana deve ter participado também. E então, por exemplo, até o gravador que a gente vê no Cabra e o microfone são equipamentos que tinham na Mapa, que era a produtora do Cabra. Então, era um microfone. Aquilo, eu até brinquei muito tempo falando com os colegas técnicos de som, dizendo que aquele microfone eram halteres, praticamente eram halteres, porque ele era É. bem pesado, muito Você está pesado. falando daquele grande, o do branco? É o que eu estou ali Mas segurando. depois você usa um menor, no Depois, Rio. no Rio, porque aí já foi outra fase de produção, né? Já foi Uhum. provavelmente aquele fosse o microfone alugado, né? Mas aquele Alteres que ali na entrevista da Elizabeth, aquilo ali pesa, amigo. Aquilo ali É pesa. Porque pesado. e o Coutinho queria gravar mais do que 10 minutos. Ele lembra que eu te falei que ele reclamava que Uhum. ele só tinha 10 minutos. Só que 10 minutos, você segurando aqui, vai começando a descer, Uhum. descer, descer. E começa a doer, né? Começa. Foi, mas foi um equipamento que era um Nagra, o Nagra 3 e Uhum. um microfone, acho que era eletro. Não, era AKG. AKG. Era um microfone AKG. Ainda daqueles parrudos, né? Hoje em dia os microfones estão todos minimizados, né? Uhum. Eu tenho É, né? certeza que hoje em dia as pessoas nem imaginam como é que era fazer cinema, Uhum. 4 pessoas numa Kombi e realizar É, um filme da grandeza do Cabra Marcado para Morrer, entendeu? exato. Foi Exatamente. realmente Dizem é que o um. final foram 12 horas de gravação, né? Olha, se foi, eu não me lembro, porque não foi a primeira nem a última que eu fiz. 12 horas de É, gravação, você. entendeu? É, exato. Uhum. O cinema tem essa, essas condições.
que a gente trabalha, que às Uhum. vezes o produtor tem que terminar o filme naquele dia, não tem nem mais um Sim. dia, e eu já trabalhei até 24 horas. Tem um É, filme, né? O Romance da Empregada, teve uma filmagem que foram 24 horas. Foi o último dia de Ah, filmagem. Haja saúde, meu amigo. Haja eu saúde. imagino. Mas graças a Deus, hoje em dia estamos muito mais disciplinados em relação a isso. Hoje em dia a Sim. indústria está bem mais disciplinada. Nós trabalhamos ainda 12 horas por dia, com Uhum. tendência a diminuir a carga horária para preservar a saúde das pessoas, né? Já estamos saindo de. A gente trabalhava 6 dias por semana, 6 dias de 12 horas por semana. Hoje em dia nós estamos trabalhando já 5 dias por 2 folgas, né? Que é o que chama 5 por 2. Quer dizer, tá havendo uma modificação na, na indústria, né? Na Uhum. indústria, assim, Sim, sim. tá se humanizando mais, porque o cinema brasileiro sempre foi uma guerrilha, né? Sempre foi Sim. sempre foi aquela coisa que você faz no sacrifício, nunca tem o dinheiro suficiente para filmar tudo que você quer filmar, entendeu? Quer dizer, digo, os diretores, né? Não tem tudo não tem dinheiro para conseguir alcançar. Mas é uma guerra. Hoje eu estava falando que cinema é amor, mas também é vício, entendeu? É uma coisa que Uhum. quem gosta de fazer cinema está liberado para fazer cinema, vai fazer cinema, Aham. entendeu? É, né? Agora, quem não gosta, não dá certo, porque é muito chato para quem não Aham. gosta. É uma coisa muito chata. Mas quem Eu gosta imagino. de. Por exemplo, essa você falou de chatice, né? Aquela sequência com o Mariano, com o João Mariano, você lembra? Na porta de. Acho que era da, da igreja dele, do João Sim. Mariano, o cabra marcado. Você Peraí, estava deixa eu lembrar aqui. sentado, Aham. com o Mas microfone na você mão, lembra a e o cidade que é? Coutinho estava perguntando. Era Jaboatão, se não me engano. Jabotão. Então, o Coutinho estava É. perguntando, aí que eu vou localizar, João. Acerca da como ele Já sei. porque ele tinha feito aquele filme, se ele não era revolucionário, etc. O cara estava se justificando, João Mariano estava se Lembrei, justificando. lembrei, Aí teve um momento lembrei. que ele parou, Aham, e o Coutinho falou, não, é por causa do. Vamos parar um pouco por conta do vento, né? aham, pode ser. Depois ele demorou a retomar. É porque tinha Foi difícil realmente. fazer aquilo? Porque realmente aquele microfone, ele não tinha as condições ideais de um microfone. Existe hoje em dia, eu não sei se eu tenho aqui para te mostrar. Na mão, Tá, não. Ah, tem, peraí, deixa eu te mostrar. tá. Para falar em paravento, né? Isso aqui é Aham. um paravento. Esse aqui, Ah, se eu tivesse usando isso naquela época, não tinha parado a aham. filmagem. Tá Sei, entendendo? As condições que a gente entendi. tinha eram condições muito. Era o que tinha. Era o que tinha. Era o que Era tinha. aquele microfone, aquele Alteres. O Zelito tem até hoje. Ele tem guardado lá Deve ter. no escritório dele. No escritório dele, né? Não que ele use. Aham. Mas era aquele Alteres, era o Nagra 3, aquilo pesava, bicho. Você não imagina. Uhum. Aquilo usava pilha grande, pilha daquelas grandes. Você Das imagina, não? gordas. É o que chama pilha D, né? São pilha de É, lanterna. As antigas que a gente chamava de pilha de lanterna. E ali exato. levavam 6 a 8 pilhas ali. Era duro Aham. carregar aquele negócio e fazer. Mas eu era jovem. Eu era jovem Mas aquela entusiasmado. sequência foi difícil para você? Olha, como eu te dizer, foi difícil. Quer dizer, começou a ficar prejudicada. Provavelmente é isso que aconteceu, entendeu? Eu não me lembro Aham. exatamente dessa dificuldade. Mas o que acontece é que, como eu estava te falando, a característica do Cabra era de ser uma equipe muito pequena. Então, eu tinha liberdade para dizer para o Coutinho que vamos dar uma paradinha porque estou com problemas. Você Ah, está certo, entendendo? certo. E Isso é você que que é sugeriu a interessante. ele. É, É, provavelmente, provavelmente, sim, sim.
Provavelmente, é que eu não me lembro exatamente esse fato. Eu me lembrei E do você não se personagem. lembra do personagem, porque aquela pausa dele se causou uma certa diferença no Coutinho, em você? Porque o É Coutinho que, parece ter se irritado um pouco, né? se eu não me engano, ele começou porque a gente não estava ainda, o golpe ainda estava, os militares ainda estavam no poder, ainda não era um ano onde tivesse absolutamente liberado tudo. Então, e Não. ali no interior também, acontece que as pessoas ficavam desvinculadas da realidade, do que estava acontecendo. Naquela época não tinha internet, por exemplo, entendeu? Não. Muito diferente de hoje em dia, isso é que eu quero dizer. Então, ele parou provavelmente com medo. O próprio Abraão, quando a primeira entrevista que ele dá, você não, eu até revi há pouco tempo, ele diz assim: não, nós não temos nada contra o governo. Medo, é medo de É estar se mesmo. comprometendo politicamente e ser preso, e ser torturado, entendeu? O pessoal de Jaboatão, eu me lembro que, poxa, eles se referiam de uma forma muito real do que aconteceu com eles. Pessoas que foram É Vitória de presas. Santo Antão, Vitória de perdão, Santo acho que não é Antão. Jabotão, Vitória de Santo Antão. Perdão, é isso, desculpa. Desculpa, eu Hum, confundi. Então, o pessoal de Vitória de Santo Antão, eles encaram e contam muito claramente o que aconteceu com ele. Quando ele disse que estava com hum. merda até aqui, você imagina É. você se passar numa situação dessa. Quem quer voltar numa Uhum. situação dessa? Quem quer voltar Exato. a viver uma situação dessa? Ninguém. Então, muitos Uhum. se afastaram. Esse virou pastor, né? O próprio Abraão também, ele tomou uma posição absolutamente é, bastante, né, defensiva, vamos dizer. Defensiva. Uma posição defensiva. E o filme é muito claro e ilustra muito bem tudo isso, entendeu? Como é que as pessoas reagem e reagiram e como sofreram. E quantos estão vivos e quantos estão mortos, né? Sim, Eu acho exato. eu acho que essa é a grande força do Cabra, entendeu? É do Cabra Marcado. É, é uma página da história o Cabra é uma página da história do Brasil aonde as coisas começam a ser ditas, entendeu? Claramente. Uhum. Isso é a grande coragem do Uhum. Cabra, né? Uhum. Tem eu vou começar a ventrilocar aqui um pouco. Você falou que não mixou o filme, né? Você só Não, captou. só captei. Uhum. Sim. É, Vocês previram, por exemplo, o efeito que causaria reproduzir o filme, Não, ou reproduzir o áudio para a filha da Dona Elizabeth, que ela não, choraria e tudo? Não? não. Tudo aconteceu Vocês como avisaram aconteceu. ela? Não, Não? não, nada foi premeditado. Nada foi Não. premeditado. Não Só existiu tinham nenhuma. linhas gerais. Tinham linhas gerais do quê, mas coisas que a gente estava ali procurando descobrir as coisas. E se a gente tivesse feito alguma prévia, se a gente tivesse. Não tem nada ali que fosse fake, entendeu? Tudo aconteceu daquela maneira. Não houve nenhuma preparação, entendeu? E esse daí era o cinema do Eduardo Coutinho. Esse É, é o cinema dele. É é. assim, é assim, entendeu? Ele quer descobrir as coisas na hora. Todas as perguntas que ele fazia, aquilo tudo era vivido na hora, né? Claro que ele se preparava, não é isso que eu quero dizer, mas as emoções todas, as informações, tudo foi feito na hora. Não tem nada Uhum. premeditado, nada, não existe isso. Não, não existe. Tem Não. razão. É. Eu acho que esse é um grande anunciado para definir bem o Coutinho e bem essa intenção artística dele, sem dúvida, né? Isso define diplomaticamente ele, muito bem. É, Bom, o Helder Nóbrega, ele é meu orientando. Ele é cineasta também da Paraíba.
certo. Ele leu aquele livro que é organizado pelo Rogério de Almeida, Cristiane Pereira de Souza e Camila Medeiros, da USP, se não me engano. E ele comentou acerca daquela passagem do coco, lembra? Daquela Lembro? primeira passagem, do primeiro cabra. Depois Lembro. O você do reaproveitou primeiro aquela Cabra a sonoridade ou gente não? projetou. Não, aquilo daí Ah, foi, não, não, a projeção. foi na É. projeção. Eu me lembro Uhum, dessa passagem, mas não fui eu que. Eu acho que Dona Elizabeth comentou alguma coisa sobre isso. Durante a uhum, projeção, ela se referiu bastante àquela história do coco, da canção, né? uhum. Mas isso é da primeira etapa, da primeira fase do Cabra. Eu não participei. É. As pessoas, às vezes, elas ficam um pouco confusas com essa ideia de cinema direto e som direto, porque parece que o cinema direto ele só é possível com o som direto. Sim, com certeza. Esse efeito de realismo, né? É, É só é. com essa sincronização, né? Porque o documentário, quer dizer, você me falou sobre Santiago. Eu não sei se você falou já aqui ou se você Eu falou falei alguma na coisa de conversa antes. Santiago. O Uhum. Santiago é um filme que trata a história do um ex-mordomo do João Salles, e ele faz um filme sobre o mordomo que cuidou da casa dele, né? Que praticamente criou ele, que é o Santiago. E aí Uhum. o Santiago chega uma hora que a câmera corta, mas eu não cortei o som, porque eu Uhum. fiquei curioso de ver o que ele ia falar mais. E essa Uhum. parte em off, o João Salles considera a grande gravação, a grande volta dele para voltar. Ele estava muito difícil para ele montar o filme. Para ele diz Uhum. isso, que ele teve muita dificuldade. Mas que aquele off foi o que deu para ele a chave como ele iria terminar o filme. Quer dizer, eu acho Uhum. que eu trabalho com som assim, eu gravo para mim. Eu quero escutar bem, Uhum. entendeu? É claro que eu tô junto com que eu gravo para o filme, mas eu estou junto com o filme. É isso Aham. que eu quero dizer, entendeu? Então eu Entendi. gravo para mim, eu quero fazer, eu quero Uhum. escutar mais o que aquele cara está falando, Você entendeu? reconhece a sonoridade ideal para o filme como? Eu não sei se dizer. Antes, durante. A gente tá falando sobre filmes documentais e filmes de É, ficção. é. Eu faço eu trabalho assim, eu trabalho muito no roteiro, na preparação. Uhum. Preparo Então muito no você roteiro imagina bem a e sonoridade. eu imagino como deve ser a coisa. E hoje em dia, Uhum. com esses mais de 100 filmes que eu tenho, eu já tenho experiência para dizer, olha, aqui vai ter problema, aqui não vai ter problema, aqui nós vamos tratar dessa maneira, aqui nós vamos trabalhar de outra maneira. Enfim. E mas eu trabalho muito no roteiro, muito tempo. Eu fico trabalhando cena a cena, procurando, aí depois vou me reunir com o diretor para Uhum. expor as minhas ideias, ele expor o que ele acha, Uhum. entendeu? E só aí, a partir disso e das providências que a gente toma para poder tornar a coisa arredondada, só aí nós começamos a filmar, né? Não é que nós dependemos disso para filmar, mas a gente se adequa a nós mesmos até durante o período de preparação, que a gente chama. Então, a sonoridade que eu procuro é a sonoridade que, o, que o, já é uma coisa que já chega pronta, entendeu? Eu não procuro mais, eu já tenho preparado com o diretor, já tenho conversa com ele, já tem. ah, e eu tenho muito tempo, então até os atores já me conhecem, já sabem como eu trabalho, entendeu? Grande parte deles, né? Grande parte Ah, deles. certo. E isso ajuda muito, né? Isso ajuda Uhum. muito. Eu vou te dizer, eu Você, faço. por exemplo, em filmes como Viva São João, você Ah, já chegou com um modelo pronto ou você teve alguma.
algum Cheguei com... insight não. Eu tive uma... criativo ali, não repetitivo, digamos. Olha, eu e Andrucha somos companheiros há muitos anos. Andrucha Ah, Washington. Muitos anos. uhum, E quando a gente foi fazer o Viva São João, eu mais ou menos sabia que situações eu podia levar, eu podia enfrentar. Também era um filme pequeno. Engraçado, coincidência. O Viva São João foi feito eu, o fotógrafo. Não, eu já tinha um assistente. É aham, diferente, eu já estava com assistente. O fotógrafo, o assistente, o produtor, o diretor. Tinha mais. Depois teve uma hora que teve duas equipes, porque teve uma grande parte da festa, das filmagens foram feitas durante os festejos de São João, que é um período muito pequeno. ah, Então é, era pau. A gente tinha que. Se a gente não filmasse ali, a gente não filmava, porque o filme era sobre São João, certo? Então a gente tinha aqueles é, 3, 4 dias. Então a gente meio que começou a fazer uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas o pau mesmo foi. O, o 23 de junho não foi mole, não, meu amigo. 24 de junho, 23, não foi mole. Foi. A gente tinha um avião. A gente partia de. A gente Caruaru, partia não, a gente saiu de Campina Grande para aham, Caruaru, para São Félix, Cachoeira, isso tudo, uhum, Santo Antônio, tudo foi feito nesse período. Então, sei, você dorme quando você pode, cara. Quando tá no carro uhum, viajando ou quando você está no avião, porque só tem aquilo. Então, a proposta já é essa. Em termos de sonoridade, na verdade, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer tudo. uhum, Eu sou muito. Meu, meu acidente hoje mesmo me chamou que eu sou. Como é que chama? É que o cara que quer fazer tudo, entendeu? sim, Eu não, quando eu não posso fazer uma coisa, eu fico todo chateado e tal, porque eu quero tudo. Eu não me contento com pouco, não. Entendeu? Então a sonoridade vai sendo alcançada na medida em que existe um grande trabalho de preparação, entendeu? O que que eu posso aceitar, o que que eu não posso aceitar. Explico para o diretor por que que esse problema, essa situação não é boa. Mas eu estou sempre trabalhando em função do roteiro, estou sempre trabalhando em função de, ah, de ajudar a contar a história. Mas esse papo de som é muito grande e muito difícil de ter, porque o som não é palpável. O som é uma coisa. A luz é palpável, né? A luz existe o branco, o claro, o escuro. O som só uhum, tem dois tipos, o bom e o ruim, entendeu? Você uhum, não tem meio termo. Você está sei, entendendo? Então é uma conversa muito longa, não é uma coisa, a gente não dá. Se eu começar a não, falar aqui, você vai dizer que eu sou maluco, entendeu? Então, melhor deixar quieto. certo. É, eu reitero, eu lembro daquele momento do Cabra, onde um informante, né, um participante do filme, ele chega e te compara com João Teixeira. Você lembra disso? Fala, você é Lembro, parecido com ele, eu João não, Teixeira parecia com ele. lembro perfeitamente, fiquei tão honrado com a história. Eu Eu fiquei, imagino. fiquei honradíssimo quando ele se referiu, que ele disse, esse galego, é igual esse galego aí, É. me Não, ele chamou de fala da galego. frente. É, Ele disse que tal, não sei o quê. Como eu te disse, eu sou filho de nordestino, né? Então não me sim, espanta ser parecido com ele, com os sim, sim. meus, com os meus, É, né? não é? Mas eu fiquei muito honrado com essa história. Fiquei muito, pô, Uhum. pareço com o João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira já É. era nosso herói, né? Nessa É, altura. não, isso causa outro estranhamento no filme. É um filme que tem tudo, como você fala, né? Aham. Esse É, filme, ele parece uma montagem, né? Uma exatamente. colagem, Exatamente. Não, é o que não é eu digo mesmo? assim. Eu pensei em contar coisas do João Pedro, mas tudo que eu tinha para contar está no filme. Você está É. entendendo? O que a gente viveu está ali. Está ali. Hum. Entendeu? E não teve mau humor, não. Não teve. Não teve. O Coutinho, ele tinha um humor muito peculiar.
Mas ele era muito Aham, engraçado, ele era um cara muito engraçado. Só quem eu conversou com ele imagino. sabe disso. Quem conversou com o Coutinho sabe disso, entendeu? A forma, o humor dele não é um humor palhaço, não é um humor é, é muito Ah, peculiar, é peculiar, é nas sei. entrelinhas, entendeu? Ah, É, tá. Só é uma muito a ver. perguntinha. Você para fazer o Cabra em 81, você assistiu aquelas cenas da Uni ou não? Não? Quais cenas da Uni? Aquelas em Alagoas, as que no início do Não, Cabra, onde tem não. a musiquinha da Uni, Não, o do fato é o seguinte, Centro Popular de Cultura. o Coutinho estava ocupado no trabalho dele do. Eu tô falando, eu falei muito em preparação, mas o Cabra não foi feito, como eu te falei, a preparação dele começou no momento que eu botei o pé na Kombi, que a gente pôs o pé na Kombi. Antes disso, ele estava ocupado, eu não tive nenhum grande briefing sobre o que ia acontecer, entendeu? Eu sabia alguma coisa, assim. Mas eu tinha total confiança do Coutinho. Ele era meu herói da adolescência, cara. Eu Entendeu? imagino. Tinha 13 anos de idade, Uhum. entendeu? Por isso que Sim, eu conheço sim. tanto a intimidade dele. Por isso que eu me Uhum. lembro, a gente teve muitas refeições juntos e muitas horas juntos, entendeu? Então, eu misturo um pouco o diretor, o grande diretor Eduardo Coutinho, com o Coutinho que eu conheci, entendeu? Uhum. É, o Helder perguntou o seguinte: é, então você deve. Ele fala o seguinte, tá? Vou ler aqui literalmente. Certo. Muitos estudiosos acreditam a questão das dublagens dos atores do filme, em algumas das sequências gravadas em 64, apenas para a engenhosidade da montagem fílmica de Eduardo Scorel, e destacam que é notável a sobreposição em sincronismo da fala proferida em 81 por Cícero Anastácio da Silva, às imagens de 64. Aí ele citou o autor, que está entre aspas aí, que é Almeida Souza e Medeiros. No entanto, continua Helder, sabemos que o cinema é uma arte prioritariamente caracterizada pelo seu caráter coletivo. Sendo assim, em algum momento você participou da montagem e finalização do filme ou foi consultado sobre essas ou outras decisões referente à continuidade sonora na montagem final da obra? Não, não, Não? infelizmente não, e por uma razão simples, assim. Primeiro que demorou muito tempo a finalização. Foi durante muitos, Ah, né, até terminar o filme, por uma questão monetária. E logo em seguida ao Cabra, eu também, como eu disse, houve uma virada na minha carreira. Então, eu vou te dizer o que eu fiz hum, depois do Cabra. Nós estamos em ah, 81, certo? Depois eu fui ah, fazer um filme com o Gilberto Gil, em 81, com o João Tobi Azulay, um filme chamado Corações a Mil. Depois, em sim. 82, eu fiz. E assim vai. Em 82 eu tenho um, dois filmes, três Hum, filmes em 82 e 83. Então, a gente se ocupa muito. A gente tem que se ocupar, a gente tem que, né, te chamam sim. para fazer um filme, você vai. Infelizmente, eu não participei mais, e até porque eu não sei, então, o Eduardo Escorel pode dizer melhor. Se é, a montagem foi contínua, foi feita de uma vez só, ou se foi feita em períodos, entendeu? Porque Períodos. era muito difícil a gente conseguir grana, né, para terminar o filme. Uhum, Era sim, muito difícil, era uma coisa. Então, eu não tinha como ficar preso a um projeto, eu também tinha que seguir a minha vida sim. de profissional, né? Uhum, Então, exato. eu Você infelizmente não começou num participei. período muito bom, né? Agora Porque eu essa concordo. sua Des- expertise em captação é Aham. boa, né, para você. É, Você pode é, tanto editar como captar. é como eu te falei, é o que eu sei fazer. É o que eu sei É. fazer. Eu sobre a opinião como que foi, eu esqueci o nome, que falou aí para você. Esse que é teu. O Helder, Sobre o Helder. Sobre o som da primeira parte, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que aquilo era um rascunho para a montagem. Depois daquilo, ah, entrariam os ambientes, as músicas incidentais,
os Uhum. ruídos de sala, todo o processo de sonorização do filme, né? Uhum. Mas eu concordo plenamente com ele, tá? Uhum. Foi isso mesmo que aconteceu. Uhum. É, é, Na minha agora, opinião, eu porque eu sei, não mas participei. é interessante porque porque essa ideia do Coutinho de alguma maneira de captação direta e filmar diretamente, né? Tudo, nesse outro momento da feitura do filme, que é a montagem, ela tem que entrar numa reflexão, né? Porque a montagem é mais cerebral e é mais artificializante, digamos, né? Não, eu São os diria que 10 minutos é, da câmera, né? é. Não, é isso mesmo, quer Do dizer, filme. é isso. Olha, hoje em dia eu acho que a gente está muito melhor em termos de qualidade, entendeu? O que não era uma coisa daquela época. Hoje em dia nós temos muito mais recursos, entendeu? Hoje a gente tem mais recursos de finalização, muito, e de captação também, e de captação também. O Cabra foi gravado num gravador de um canal com um microfone. Ele não era hoje em dia que a gente trabalha com 5, 6, 8, 10 microfones, entendeu? Para fazer uma ficção. Veja bem, não é documentário que eu estou falando. Documentário é bem mais restrito, porque eu acredito exatamente no cinema direto, entendeu? O Sim, que está acontecendo se vira e consegue o melhor que você conseguir, entendeu? Em uhum. termos de som, principalmente. Mas de imagem, enfim. A briga, a guerra ainda existe, né? A guerra, Ainda digo, existe. para conseguir realizar um bom conteúdo, entendeu? Mas Sim, eu estava falando sobre o Cabra ter sido feito com um microfone só, entendeu? sim. Ele não teve nenhum recurso mais do que esse. E isso Uhum. daí é uma coisa hoje em dia inadmissível, entendeu? Uhum. Hoje em dia você Sim. trabalha no mínimo com dois, três microfones, no mínimo. Num Uhum. documentário, num documentário, Sim. entendeu? E essa questão digamos, dessa deflação da técnica se tornou uma coisa propriamente do estilo do diretor, né? O diretor quer retirar um pouco do excesso da técnica, né, da mão, digamos, muito mecânica que a técnica te fornece, desse preciosismo da técnica, e Aham, quer partir mesmo para coisa corporal, talvez, para ação, um filme de ação, digo, de ação corporal, né? aham, Do próprio diretor. Eu fico pensando, por exemplo, nesses documentários que tem de militantes e ativistas, né? Esse pessoal trabalha com, com digital e sem corte, digamos. O corte são grandes sequências, né? aham. Não, hoje em São dia direto. a gente tem muito mais recurso, né? Hoje em dia nós estamos trabalhando com digital. O digital, Uhum, por exemplo, ele altera muito a linguagem do cinema, porque uhum, ele deixa a película, a imagem que era, quando era feita em película, ela era um dos elementos mais caros numa produção de um filme. E hoje em dia, lógico. a imagem é captada digitalmente num cartão que é transferido para um HD e tem custo praticamente, digamos assim, você pode filmar quanto você quiser. Você está entendendo? Hoje em Mas dia essa você. relação de revelar alguma coisa ou de criar alguma coisa com os algoritmos, né? Com o digital, com pixels e esse tipo de instrumentos. Você acha que tem uma grande diferença entre um e outro, Tem, com em certeza. termos de fruição, De qualidade, qualidade, né? de alternativas de E no captação som também, no som. Eu estou falando sobre som, certo? Sobre o sobre som. som. E acredito que, pelo fato de a gente não trabalhar mais, da onde a captação de imagem é uma coisa muito mais barata do que era, o cinema deixou de ser
não tô julgando qualidade se película era melhor do que digital, nem que o som digital, entendeu? Não estou comparando sobre analógico e digital, não, mas estou falando sobre liberdade de produção. Então, hoje em Uhum. dia, você pode captar. O Coutinho ficaria muito feliz de fazer filmes hoje, no mínimo, não sei, cartão de câmera. Eu não posso te afirmar quanto tempo tem. Mas de Sim. som eu tenho 250 gigas. Eu posso Hum. trabalhar com 250 gigas. Eu tenho um gravador, meu gravador que eu trabalho hoje em dia tem Mas 12. mas tem diferença de qualidade? Você tem que Claro, aprender a claro. ouvir digitalmente? Não, Sim? não, 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 não. Esse ouvido, Não? ouvido não é que. Eu diria que não existe melhor nem pior. Existe o que está aqui entre os ouvidos. Não adianta você dizer que você tem um bom ouvido. O que você tem entre eles é uma coisa muito mais importante, entendeu? Que é o cérebro. Entendeu? Então você Uhum. tem que adequar o que você tem ao que é necessário ser feito. E, mas eu não sei se tem diferença, sim. O cinema mudou muito. O fato de trabalhar com um microfone é uma coisa que Sim. é uma experiência que eu guardo, entendeu? Aham. E ninguém mais faz isso, nem por Não, estilo, é muito vou fazer difícil. alguma coisa. É É muito muito difícil. difícil, é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu, quer dizer, pelo Uhum. menos, eu não estou mais fazendo documentários. Eu não faço mais Ah. documentários. Então, é uma coisa que eu fiz, aliás, minto. Viva São João, documentário ou não? É um documentário. O ano Então, passado, ano retrasado, nós fizemos, eu estou falando aqui agora, eu vou me desmentir, tá? certo. Ano retrasado, nós viajamos com o Gilberto Gil pela Europa, numa excursão. Aí lá nós trabalhamos com. Eram 3 e às vezes 5 equipes de som trabalhando, Mas porque também era um Gilberto cantor, né? Gil Como o e a Gilberto Gil. família. E a família. Ah, eu vi Era o isso que você Gilberto falou. Gil e a Eu família. vi um Então a gente trailer. tinha vários acontecimentos simultâneos, entendeu? Uhum. O grande trabalho era você arquitetar toda essa conjunção de fontes que você tinha, entendeu? Talvez Uhum. fosse um microfone, talvez fossem dois, entendeu? Porque às vezes não dá tempo, às vezes não dá tempo de você botar dois, três microfones, você parte para um só. E as coisas estão Uhum. acontecendo, você tem que pegar. Documentário é isso, né? Uhum. Então eu disse que não fazia É. mais documentário, mas é mentira. Eu não faço Uhum. mais. Eu fiz o Gilberto Gil em casa com o Gil e o Viajando com o Gil, que foi essa viagem à Europa. Em casa foi o tempo da pandemia que a gente fez na casa deles de Araras. Aí eram mais gente, eram 8 de som. Eram 8 pessoas. E eu ficava na central embaixo. Certo. Eu tinha feito uma Você, central. eu ouvi dizer, eu acabei não computando muito isso, que você trabalha com muitos filmes de muitos musicais, digamos, né? Também, 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 Também? É. também. Eu gosto Mas é muito uma de fazer opção sua ou musical. o pessoal te chama? Olha, o pessoal me chama e é uma opção minha. Eu sempre gostei muito. O segundo Uhum. filme que eu fiz na minha vida, que foi quando eu já comecei a trabalhar em edição também, foi o Doces Bárbaros, o primeiro Doces Bárbaros, que o Gilberto Gil foi Ah, tá. preso no Paraná e tal. E. Peraí, me perdi um pouco. Eu estava falando Dos musicais. dos musicais. Então, ali foi a primeira experiência com musical. E eu tomei gosto, e como eu sou amante da música, eu gosto de tudo Uhum. quanto é musical, eu já fiz N filmes, videoclipes, shows, Uhum. trabalhei com muita gente. Realmente eu gosto muito, eu gosto muito. Você Mas fez não algum filme com música regional aqui do Nordeste? fiz. Maracatu, forró, você Eu fez? tenho um filme que eu fiz com. Eu estava vendo até, olhei aqui mas eu pensei, esse filme é tão Música pequeno erudita. que é. Não, 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 não. Música erudita não. Congo de Saia da Paraíba é o nome do filme. Ah, Em 1980 eu fiz esse filme. Foi uma viagem que nós fizemos, era eu e o Eliseu Visconti.
que é filho do pintor, e a gente Sei. saiu procurando manifestações folclóricas. Foi quando eu tive em Campina Grande, Patos, na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. A gente viajou tudo, Uhum. mas era eu e ele. Aí era. Eu estava dizendo que o Cabra era uma equipe pequena, essa era uma equipe pequena, porque era eu e o Claro, vai diretor. diminuindo. É, Uhum. era eu e o diretor. E teve até Já está pronto esse filme? Esse filme foi feito em 1980, o Eliseu morreu já. Ah, tá. Eu tinha um Uhum. disco, um compacto que tinha aquelas as gravações que eu tinha feito de foram várias manifestações. Eu não consigo me lembrar aqui de cabeça tudo, mas eu me lembro bem do Congo, me lembro bem eram muitas manifestações folclóricas. E a gente viajava, eu Sim, e ele, de ônibus. sim, com certeza. Né? O Eliseu. Havia cidades que não é impossível chegar de avião Foi antes. até engraçado, a gente chegou em. Onde é que chegou? Palmares. Hum. Em Palmares. Chegou no ônibus, aí com equipamento e tal. Aí chegou na rodoviária, a gente perguntou para uns meninos que estavam lá, então, onde é que é o ponto de táxi? Hein? O que é táxi? Não, 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 porque tem que levar o equipamento. Ah, não, tem essas carroças aqui. Você pode alugar. Sei. Mas você vê a ideia do carioca chegar lá e, É difícil. e Uhum. chegar. Não, e você chegar e falar, onde é o táxi? Você acha que você está onde? Em Copacabana? Entendeu? Ah, é, também tem A essa. vida é muito mais dura, né? Por ali. É mais dura. Mas eu tenho essa experiência feita com o Eliseu. Eliseu, infelizmente, já Uhum. faleceu, e ele tinha ficado de me dar mais essas gravações, mas ele se foi. Ele até morava, por acaso, ele morava aqui na mesma cidade que eu moro, que é Teresópolis, no Uhum. estado do Rio. Ah, é? É, mas eu tenho aqui, trabalho com Marisa Monte, com Caetano, eu fiz o filme dele, inclusive. Você fez aquele Ah, filme da Marisa Monte? Da qual deles? Portela? Fiz, O, fiz, fez fiz. o. Eu esqueci o nome. Maravilha, maravilha aquele É, um filme. filme. Muito bom, Uhum. muito Muito bom. bom. Uhum. Jorge Amado, teve Tremendor, especial. Que eu parei de contar um pouco, viu? Eu tenho aqui esse papel, Uhum. mas eu parei no ano de 97. Uhum. Eu parei de escrever essa lista, porque já estava Em pegando 90. mal, né? Uhum. Porque já estava Sim. pegando mal, né? Já estava com mais de 110 filmes. Eu falei assim, não, É, né? vou começar. Os caras vão começar a me chamar de mentiroso, entendeu? Então é melhor parar por Sim, aí. sim. É, né? Né? É verdade. É. É impressionante mesmo. É, bom, Mas é, o Helder ele faz uma pergunta acerca das vozes do Ferreira Goulart e do Coutinho. Você só fez, na verdade, a captação da voz do Coutinho, do Ferreira Goulart, não, né? do Coutinho enquanto ele estava na filmagem. Eu Na fiz o filmagem, som né? direto. O som direto É. é o som que Uhum. você capta o que está na frente da câmera, vamos dizer assim. Uhum. Entendeu? Na finalização, aí o Coutinho vai para o estúdio, grava, o Ferreira Goulart Mas também. para que quem dirigia isso, quem editava, seria o Escorel O mesmo? Escorel. Era o Ah, Escorel. é? É. Ah, que Que é claro que o fantástica Coutinho também, né? A uhum. relação do Essa divisão montador. de trabalho de vocês é impressionante, né? Não, porque você E tem. o seu surgimento foi fantástico, né, para o cinema brasileiro. Saber captar e depois É, saber editar não, eu tenho colegas também que a são, que sua são muito geração. importantes. A gente passou exatamente numa época mais de cinema direto, mais de. Aonde Mas amadureceu ficava. a indústria. Amadureceu a indústria, com Né? certeza, com certeza. É isso. Hum. Deixa eu ver se eu encontro aqui o que eu. Ele falou que, como você não participou da primeira, da primeira ida, né, é difícil fazer essa pergunta. É,
Ele perguntou se você resgatou alguma coisa de 64 em 80, em 81, 82, mas não. Você disse que Como pouca assim? coisa, né? Resgatar? Como assim? Resgatou de sonoridade de 64, Não, eu também não né? participei Não? disso. Também não. Eu participei Mas das eles não gravaram filmagens. nada além Eu não, da eu não, ficção, né? lá não, acho que foi só ficção. Foi só ficção. Uhum. Quer dizer, na verdade, onde eu participei do Cabra foi na parte de documentário feito em 1983, né? 83, 84. Só ali e Uhum. só na filmagem, porque em seguida, como eu te falei, eu comecei a participar de outros trabalhos. Porque essa é a vida do Sim, freelancer, né? Do autônomo. é lógico. Né? Uhum. Você sai sem perder amizades, sem perder relações. Voltei a trabalhar com o Coutinho, como eu te contei, naquele filme feito na favela Santa Marta, aqui no Rio, lá no Rio. A Dona Né? Marta. Eu voltei a trabalhar com ele, mas a gente vai, assim, muitas vezes eu trabalhei, muitas vezes, com o Kaká, com o João Moreira Salles, Kaká Diegues, João Moreira Salles, Você, com Andrucha. Moreira Salles, quantos filmes você fez? Dois? Boa pergunta. Eu com Você fez Walter? Nelson Freire ou não? Não, 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 não. Mas tem um amigo meu que fotografou, que eu toco Ah, Seabra, que falava uhum. também muito bem, muito bem. Acho que nessa época eu não trabalhava. Eu fiz o Jorge Amado com o João Moreira Salles. Com o Walter eu fiz. O que que eu fiz com o Walter? Eu fiz um especial de 50 anos já é musical. Especial de 50 anos do Jorge Caetano. Amado, qual filme do Jorge Amado? Ah, você fez o Jorge Amado na televisão. Não sei se foi para televisão. Acho que Eu não foi. vi esse filme, não. Eu sei que. Não, eu também não vi, não. Eu só li acerca dele. Aham, Uhum. tem Mas mais. fecha aí pra gente. Como é que você acha que o Cabra pode ser, de alguma maneira, você acha que a gente pode reivindicar aqui no Nordeste o Cabra como um filme nordestino, de alguma maneira? Eu acho que sim, claro, Sim. claro. Por quê? Porque deve ao Nordeste toda essa história. Eu diria que vocês deviam dar como é que se diz? O Coutinho foi o grande. O Coutinho foi o grande nessa. Foi quem fechou o elo. O Cabra Marcado é fechar um elo, né? Ele fechou o elo Uhum. do cinema com o Nordeste, entendeu? Foi um dos que fechou. Não pode ser que foi É. ele, mas ele foi um dos que fechou esse elo. Então, eu diria O que Cabra cinema novo, Marcado, né? ele é um filme brasileiro único. Ele é Uhum. nordestino, entendeu? Ele é o Coutinho. O Coutinho é o É uma cara. colagem. É, Uhum. é. Eu acho que é por aí. Agora, em termos de linguagem, eu acho que foi uma grande inovação do Coutinho. Tenho certeza disso, que ele Uhum. colaborou para o mundo do documentário de uma forma enorme. Tenho certeza Certamente. disso. Tá bom? Uhum. Tá bom, Jorge. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha Foi muito sido boa. útil, que informações tenham sido dadas de uma maneira Foram, clara. foram, foi bem claro, bem casual, para a gente foi perfeito. Eu estou aqui chegando na filmagem, saí, sentei logo aqui na. Estou Né? Você filmando está aqui em filmando o Teresópolis. quê? São contos da. Ah, meu Deus. Como é que eu vou esquecer Clarice Lispector? Eu esqueço. São contos de Clarice Lispector, que estão sendo filmados aqui em Teresópolis. Eita, Foi uma deve ser uma. oportunidade única Deve ser para difícil. Né? não precisar sair de casa, de ir para o Rio de Janeiro filmar. Eu estou fazendo pela primeira vez um longa-metragem aqui em Teresópolis. Ah, Então, maravilhoso. eu cheguei, aí hoje foi um dia de filmagem, digamos assim, normal, mas eu tinha programado contigo de comparecer aqui já há mais de uma semana, né? Então eu tinha É. um compromisso. E Uhum. hoje me inventaram de filmar uma cena às 6 horas da tarde. Começou a rodar às 5 e meia da tarde. Eu falei, gente, eu avisei para vocês que 6 horas da tarde, porque eu queria sentar aqui às 6, para poder passar na cabeça o que estava acontecendo, o que eu Ver as poderia colocar, como eu colocações. poderia colocar.
E aí, mas consegui, eles colaboraram e me liberaram às 6 horas. A gente estava filmando aqui perto de casa. E eu pude aqui bater um papo com vocês antes e preparar um pouco, porque eu não estou muito acostumado a falar, né? A falar em público, né? De forma que espero Tá que tenha bom. sido produtivo e que Foi tenha sido ótimo, foi muito claro. bom. E que eu tenha Foi sido ótimo. claro nas minhas ideias. Foi Tá bom? ótimo. Não foi, Desuíto? Foi ótimo, foi Você ótimo. entendeu tudo? Um comentário aqui na live, né? Eu até destaquei ele lá, foi o Gabriel da Costa, falou Saldanha, lenda do nosso audiovisual. Então, acho que Lenda é viva! excelente. Lenda Lenda viva! viva, exatamente. Ainda estou aqui. Então, excelente a gente encerrar dessa forma, né? Como é que é o nome dele? Isso. O Gabriel da Costa. Ele faz som? Não? Ele se Não, identifica? ele deve ser estudante do Estudante, né? departamento de Não, audiovisual, provavelmente. eu tô preparando. Eu cheguei a me preparar no começo desse ano, porque nós temos um assim, entre dezembro, final de dezembro e até fevereiro, março, tem uma época de mais calmaria em termos de trabalho. E aí eu comecei a pensar em preparar um curso onde eu pudesse passar ideias menos ortodoxas e mais práticas sobre captação de som, entendeu? E estou ainda, mas eu fiz um bom rascunho. Fiz um bom rascunho. Já estou preparando um que vai ser uma ocasião que eu vou. Estou em contato com a Secretaria de Cultura aqui de Teresópolis, de repente, de pegar o pessoal daqui, da periferia, pessoal que tenha vontade de aprender e conversar comigo e começar a fazer um audiovisual, né? Sobre isso, um curso sobre som no audiovisual, né? O E Gabriel falou aqui que ele é aluno de audiovisual do quinto período, aqui do Departamento de Comunicação da UFRN. parabéns, parabéns. Vamos em frente, vai em frente. Vai em frente porque é bom. Olha aqui, a minha cara até hoje, feliz da vida de estar trabalhando. Não Tá é muito isso? bem. Você tá bem. Deixa um grande abraço para vocês. Foi um prazer falar. Tá E bom. vamos nessa. Saravá. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço.